O que farei para herdar a vida eterna? Quando nós olhamos para as Escrituras, seja no Novo ou Velho Testamento, eles nos mostram certamente a pessoa do Senhor Jesus. Será que ainda há hoje pessoas que acreditam na salvação pelas obras? Deus está-nos a dizer para abrirmos as nossas mãos. O que é que temos nelas? O que é que nós estamos segurando? Sabem que as próprias mãos podem falar, não é? Não podemos agarrar Cristo com as nossas mãos cheias, meus queridos irmãos. Temos que soltar as nossas mãos. Jesus quer a nossa exclusividade. Eu hoje também tenho uma história para contar, agora aos mais crescidinhos, que de alguma forma... Muito obrigado. Estou a atrapalhar. Não, muito obrigado. De alguma forma eu não gostaria de contar, mas tenho que a contar. Mas antes de chegarmos, portanto, ao assunto da nossa meditação, eu estou hoje extremamente emocionado, porque parece-me que finalmente nós começamos a adquirir a igreja naqueles tempos antes da pandemia. É extremamente agradável estar aqui à frente e ver a igreja cheia de gente. E sobretudo, porque estamos num período de férias, há muita gente que nos visita. Eu não posso mencionar o nome, há aqui alguns jovens que eu acompanhei nos acampamentos. Há aqui alguém na galeria também que nos dá satisfação e prazer de estar presente esta manhã. Mas desculpem, eu vou falar aqui de uma jovem que está aqui à frente, que pertence a uma igreja minha. Uma igreja que nós normalmente esquecemos muito, não é? A igreja de Arganil. Sabem onde é que se fica? No mapa sabem onde é que se fica. Não fica para trás da Serra da Estrela, fica mesmo à frente da Serra da Estrela. E recordo-me quando nós eu tinha ali naquela igreja muitos jovens e tinha uma classe batismal fantástica. Um dia era numa montanha, outro dia era na barragem da Aguieira. Sabem o que é a barragem da Aguieira? Subimos ali uma montanhazinha e tínhamos ali uma vista panorâmica extraordinária. Depois de passarmos ali a escola da sabatina, portanto uma das lições da classe bíblica, nós juntávamos todos e íamos jogar à bola. Raparigas e tudo, e aquilo acabava sempre bem, né? Ali não havia discórdias. Recorda-me que a determinada altura raparigas quiseram jogar contra nós e quiseram ter só a sua equipe. E então o desgraçado do nosso guarda-redes estava lá ao fundo, a bola nunca vinha lá, e ele a determinada altura tem uma expressão que ainda hoje recordo com muita simpatia, com muita alegria e simpatia. Nas maiores molezas. Hoje é ser o engenheiro, não é? Sabes quem é? O filho está no São Salvaterra de Magos. Ok? Ok. O que é certo é que é com satisfação que nós recordamos estes momentos e vermos a igreja assim cheia de gente. Quando eu dizia que tinha uma história que não gostaria muito de contar, é que nós temos que aprender do Evangelho a maneira como ele foi escrito e tentar cavar um bocadinho as coisas, não as lermos apenas de forma supérflua. E esta história que é contada pelo Senhor Jesus, ou que é melhor dizendo é contada pelos discípulos, pelos apóstolos, 3 deles mencionaram certamente este caso. Em São Mateus, capítulo 19, em São Marcos, capítulo 10, e em São Lucas, capítulo 18. Portanto, o facto de haver 3 discípulos que tenham mencionado, 3 apóstolos, que tenham mencionado este encontro, ou esta história, mostra, na verdade, que é uma história que deve ser ouvida, ainda que não seja, à nossa vista, primeiramente positiva. Como há pouco vimos, há coisas boas e há coisas más, não é? E tudo faz parte. E também na Bíblia há histórias muito boas e há histórias menos boas. Mas saibamos nós certamente discernir. E assim, aconselho a todos, penso que já lá chegaram, certamente, qual é esta história, sendo uma história difícil, uma história... Vamos ler em São Marcos, no capítulo 10 e versículo 17. São Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se-lhe, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Estamos a falar de quem? Alguém que diga? Estamos a falar de quem? Do jovem rico. E então ele diz, Jesus responde-lhe, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens. Terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, de muitas riquezas. Portanto, o relato diz que quando Jesus saía no seu percurso, ele tinha acabado de abençoar as crianças. É engraçado que todos os relatos seguem esta mesma ordem. O Senhor Jesus tinha, portanto, abençoado todas as crianças, aqueles que os discípulos achavam que eles que deveriam desimpedir o caminho e, portanto, não estorvar, portanto, a atenção que deveria ser dedicada ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus repreendeu-os dizendo que eles deviam ter cuidado, porque das crianças é o reino dos céus. E então este jovem diz-nos aqui que é um jovem com vigor, em plena juventude. Reparem, ele dá aqui um ar desportivo, ele sai correndo para ter com o Senhor Jesus. Portanto, ele era alguém vigoroso. Ele era um príncipe, diz em São Lucas capítulo 18, versículo 18, diz que apareceu um príncipe. Quer dizer que ele era um jovem com algum estatuto. Há uma versão bíblica que eu já passou pelos meus olhos, mas não consegui detectar, que diz um mancebo de qualidade. Portanto, tratava-se realmente de um jovem com algum estatuto. Ele era importante, ele era um líder influente na sua região, era jovem, era rico, mas também tinha outra qualidade ainda. Era extremamente virtuoso. Quando o diálogo do Senhor Jesus faz aquela pergunta, sabes os mandamentos? E ele diz, sei. Tudo isso o quê? Tudo isso eu guardo desde a minha juventude, desde a minha meninice. Meus prezados jovens, prezados irmãos, eu não sei, certamente que há aqui mães com filhas casadoiras, dizemos nós, e se calhar este seria o tipo de personagem indicado para a princesa lá de casa. Porque ele era jovem, era rico e ainda por cima era virtuoso. Eu tenho muita pena que nós não tenhamos aqui hoje, apetecia-me pegar numa esferográfica ou num marcador e marcar aqui no ecrã. Um dia uma jovenzinha confidenciou ao seu avô e disse, avô, sabes uma coisa? Eu tenho um namorado. E o avô disse, tens um namorado? Pegou numa folha de papel e disse, e então, o que é que tu achas do namorado? Avô, ele é lindo. E o avô pegou na caneta e pôs 0. E aquela criança, aquela jovenzinha, era uma adolescente, não é? Avô, então, mas o que é que ela é mais? Ele é jovem, ele é atleta, ele gosta de correr. É atleta. Muito bem. 0. E que mais? Avô, ele é bem sucedido nos estudos. É bem sucedido nos estudos. 0. Também, avô. Também. É tudo zeros. E foi assim, dizendo mais qualidades. E era 0, 0, 0. A criança já estava. E a determinada altura ela disse, pois, ele também é religioso. Ele vai à igreja, ele acredita em Deus. E foi à frente, pôs 1. Atenção, muitas das qualidades que o mundo aprecia são 0. Mas eu acredito que realmente aqui, um jovem que é temente a Deus, que é virtuoso, que é importante, que é inteligente, ainda por cima rico, chega, pronto, consideraríamos que seria um bom partido para cada um. Mas sabem, talvez estes jovens, se fosse em linguagem de hoje, ou se fosse nos nossos dias, esse
jovem teria chegado a Jesus, sabem como? De Ferrari. E minimamente com o iPhone, com o iPad, para falar com o Senhor Jesus. Mas não esquecer que esta história é uma história triste. É uma história que não tem um happy end. Não tem um final feliz. E pelo relato bíblico, nós vemos que este jovem se sente atraído por Jesus. Às vezes as pessoas pensam que algumas pessoas foram ao encontro de Jesus porque o encontraram, porque tropeçaram no Senhor Jesus. Muito provavelmente este mancebo, este jovem rico, este jovem de qualidade, apreciava muito as palavras do Senhor Jesus. Os seus ensinos fascinavam-no. Ele era realmente alguém que preenchia, sabia que havia alguma coisa nele que não havia nos outros. E ele então vai e diz, correndo, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Este homem chega para Jesus e tem uma pergunta bem lá no fundo do seu coração. É que mesmo ele sendo um jovem rico, bonito, brilhante, mesmo sendo inteligente e honesto, ele tinha um grande vazio no seu coração. E é nesse vazio que ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Sabem, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e são elas certamente que nos devem levar à pessoa do Senhor Jesus. Sabem que Jesus está no meio da Bíblia, não é? Jesus divide os dois testamentos. Porque o Antigo fala da vinda do Senhor Jesus. E o segundo testamento fala novamente da vinda do Senhor Jesus. Mas Jesus está realmente ali no meio. Eu nunca estive na América, nunca visitei, mas sei que em Washington há um museu muito importante que as pessoas são convidadas a ir visitar esse museu e olham à entrada, veem que está ali, portanto, escrita na parede, em linguagem, portanto, em letras de relevo, a Constituição Americana. Mas à medida que as pessoas se aproximam, veem que as fotografias estão talhadas, as letras estão talhadas de tal forma no seu relevo, que quando as pessoas se afastam, as pessoas entram na sala e veem aquilo, depois são convidadas a afastarem-se. E quando se afastam, veem o rosto de George Washington, que foi uma das pessoas que mais contribuiu para a elaboração daquela Constituição. E assim que, quando nós olhamos para as Escrituras, seja no Novo ou Velho Testamento, eles nos mostram certamente a pessoa do Senhor Jesus, que pode preencher realmente as nossas necessidades mais íntimas do nosso coração. Quando um jovem começa a crescer e começa a se desenvolver, ele vai e começa a estudar, ele tem algumas preocupações. Primeiro, dinheiro. Segundo, posição. Terceiro, reputação. Quarto, prazeres. Bom, a ordem aqui pode às vezes estar um bocadinho alterada a partir do primeiro item, mas ele vai junto do Senhor Jesus e diz: Senhor, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha tudo isto esquadrado, tinha todas essas qualidades. Como dissemos, rico, tinha posição, tinha dinheiro, mas ele vai junto do Senhor Jesus e Jesus vai responder de uma forma que ele não entende. Aliás, eu vou falar só de passagem, esta entrevista que Jesus teve do jovem rico, por contraposição, ela aparece com Nicodemos. São duas pessoas que vão ter com o Senhor Jesus e que vão ter um diálogo muito parecido. E às vezes vem filosofando, não é? E Jesus parece que não vai contra, não admite essa filosofia. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
Senhor, eu sei que tu és um homem de Deus, ninguém poderia fazer os milagres. E Jesus diz a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E aqui este jovem diz, portanto, conhece os mandamentos. E o jovem não entende esta pergunta. E diz, tu me chamas de bom? Outra pergunta, tu me chamas de bom? Sabes que bom só há um, que é Deus. Então Jesus começa por impressionar este jovem, que atenção, que ele pensa que pode impressionar Jesus. Jesus vai impressionar aquele jovem que pensa que pode impressionar Jesus. Com o quê? Com as suas obras, com os seus feitos, com, portanto, a sua obediência. Não adulterarás, conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Sabem uma coisa que raramente nós mencionamos? Sabem que os 10 mandamentos eram compostos de quê? De duas tábuas. 10 mandamentos. 4 mandamentos num, 6 mandamentos no outro. E aqui Jesus está a citar este jovem apenas a segunda tábua. Não matarás, não dirás falso testemunho. Eu posso fazer a pergunta, quantos aqui jovens, estou a falar aos jovens, mas pode ser a todos, quantos aqui já mataram alguém? Então assustou. Alguém coçou a cabeça e eu... Hã? Não matamos ninguém? Esta igreja é uma igreja santa. Hein? É uma igreja santa. Quantos é que já roubaram? Ninguém? Eu roubei quando era pequenino. A minha mãe um dia chega à casa e mete as moedas todas em cima de uma mesa. E nós morávamos ao lado de uma mercearia. Eu tinha 4 anos. E a determinada altura eu vejo aquelas moedas todas ali, vejo que a minha mãe estava na cozinha e... Arrapei de 7.500, né? 7.500. E fui à mercearia ao lado, que era muito fácil, pus o dinheiro em cima do balcão e disse, bombons. Sabem que os bombons naquele tempo custavam um tostão. 75 centavos era muito bombom, não é? E o merceeiro olha para mim e diz, vai lá falar com a tua mãe, chamar a tua mãezinha. E eu fui, obediente, fugi para o quintal. Isto é uma história que nós não podemos contar hoje. Que a minha mãe bateu-me. E logo a seguir, ela me cobriu de beijinhos. Só quando bateu, eu senti. Quando ela me deu os beijinhos, eu não senti. Porque eu fiquei de tal forma aflito que eu chorei até que adormeci. E a minha mãe, como boa mãe que era, me cobria de beijinhos. Porque ela via que eu mesmo a dormir eu sufocava. Mas não estamos a falar desses roubos. Estamos a falar de coisas... Alguém aqui já roubou coisas? Espero que não. Já enganou alguém? Honra teu pai e tua mãe. Agora as coisas começam aqui a adulterou. Jesus está a dizer que estes mandamentos são perceptíveis na vida de um cristão. São aqueles mandamentos e aquelas ordenanças que podem ser vistas, né? Que podem ser observadas nos dois sentidos. Podem ser observadas por cada um de nós e podem ser vistas, observadas pelos demais. Esse jovem enganaria qualquer um de nós aqui na igreja. Se fosse um jovem que se apresentasse, porque ele era por fora, ele era extra. Por dentro nós não sabemos. Eu espero, meus queridos irmãos, que nós também, por fora, podemos ser extras. Mas atenção, que Deus conhece o nosso coração.
ele não matava, ele não furtava. Portanto, conhece aquelas pessoas que parecem sempre certinhas? Que pessoas dizem, aquele homem é um anjo. Aquela jovem é demais. Só que ele era mesmo. Ele era demais. Porquê? Porque ele fazia tudo bem feito. Ele cumpria todos os mandamentos. Sabem que há ainda pessoas que às vezes me fazem essa pergunta, será que ainda há hoje pessoas que acreditam na salvação pelas obras, que era o caso deste jovem? O que é que acham? Acham gente que ainda pensa pode ser salvos pelas obras? Meus queridos irmãos, nós estamos num panorama interno, temos uma transmissão a quem saúdo, aqueles que nos possam estar a ouvir neste momento, e às vezes temos alguma dificuldade de falar de alguns assuntos. Mas um dia, numa igreja onde eu passava, fizemos uma excursão. Fizemos uma excursão num lugar paradisíaco, que eu acho que vale a pena visitarmos, que é o Gerês. A Serra do Gerês, para lá chegar, é um martírio. As estradas são péssimas. Até que compreendi que as estradas são péssimas porque têm que ser péssimas. Porque se aquilo tivesse boas estradas, minha mãe, aquilo inundava-se lá aquilo. E aqui tem horas para subir, para os carros subir, uma hora para subir, os ímpares, é como aqui na Figueirinha, não é? E nós fomos a esse lugar. Mas não sabíamos, havia ali uma festa, havia ali uma romaria. Eu fiquei, irmãos, tremendamente chocado pelos contrastes. Eu vi ali senhoras, e vou dizer senhoras, não vou dizer homens, que as via de joelhos, algumas com algumas almofadas, mas outras sem almofadas, dando não sei quantas voltas àquela capela. E então via os homens que eram tão religiosos, de pé, que davam as mãos às suas companheiras, me diz, eu estou aqui para te ajudar, para te dar apoio, mas ela que vai de joelhos. E logo a seguir, víamos uma romaria por lado, cantando ao desafio coisas impróprias de se ouvir. Depois havia orquestras que tocavam música. Eu lembro que havia lá uma banda de música, de Faf, que tocava muito bem coisas clássicas. E era a que tinha mais audição. Mas depois havia comida, bebida, só para dizer que numa área, provavelmente como esta, havia um muro, antes de chegarmos lá, um muro que dava a volta a isto tudo, a extensão. E que tinha esta altura, assim, mais ou menos, sabem de quê? De ossos. Que eram juntos, que eram de pessoas que iam levando os seus farnéis e que depois não se podia remover aquilo, encostava-se aquilo tudo ali. E havia uma quantidade de garrafas, daquelas garrafas empalhadas, sabem como é que se usa no Minho? Conhecem? 5 litros. Montes daquelas coisas. E eu dizia assim, como é possível, meu Deus? O senso do comum que as pessoas têm, o senso comum, né, entre o que é santo e o que é profano. Mas agora eu gostaria que isto fosse mesmo em off. Mas quando entrei lá dentro para ver o que era, pensava que ia poder comprar um postal de alguma forma que pudesse recordar. Eu vi umas senhoras todas vestidas de branco, numa correria de um lado para o outro, e eu via uma máquina restadora. Sabem o que é que faziam as máquinas restadoras antigamente? Quando se abria a gaveta, como é que fazia? Clim! Irmãos, era impressionante. Eu fiquei triste por ver tanta gente enganada, como este jovem rico, que observava todas as coisas, pensando que isso serviria de algum. E no meio desse relato, diz que Jesus, a determinada altura, olhou para aquele jovem e o amou. Isto é uma expressão difícil. Sabem que Jesus, Deus, amou o mundo inteiro. Não é? Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo de quê? De tal maneira que deu
Já sabemos o resto. Portanto, Deus amou o mundo. E é muito difícil nós vermos a citação na Bíblia de alguém, de uma manifestação de Jesus, que ama uma pessoa em particular. Mas aquele amor é um amor, sabem como é? Um amor não compensado, não retribuído. E sabem que há aqui uma frase bombástica que aquele jovem vai ouvir. Ele tinha feito todas as coisas, mas a determinada altura Jesus diz: uma coisa só te falta. Vamos nós imaginar que, já há pouco falei aqui num Ferrari, não sei se há aqui gente que seja entendida nisso, em carros de grande potência, de grande cilindrada, como se um jovem fosse a um concessionário e vê ali um Ferrari e o homem do stand olha para aquele homem e vê logo para aquele jovem que era um jovem de bem, era um jovem de qualidade, é um jovem, e ele disse: está a ver este carro aqui, este Ferrari, 12 cilindros, 2015 cavalos. Eu andei à procura do meu carro, o nosso carro potente, é um carro amarelinho só porque não tive escolha, não tive poder de escolha. Eu não sei se ele terá 60, irmão, coisa. Uma Megane, 1600, 70 cavalos, 90 cavalos, não mais do que isso. Agora reparem, um Ferrari, 2015 cavalos. Isto é por ter uma cavalariça muito grande para se ter tantos cavalos. E aquele homem começa a dizer: vá, jovem, sente-se aí, dê a chave, dê uma voltinha, dê esses arranques aí, sinta o rancor desse motor. E ele dá um passeio por ali, ele vem todo entusiasmado, todo empolgado, e o vendedor diz: eu estou plenamente convencido que o senhor vai levar este carro. Ele diz: vou, eu tenho que fazer. Só uma coisa falta: pagar. Deixa-me voltar ao meu raciocínio. O que é que está em jogo? E o texto, não vamos falar de questões académicas, filosóficas ou abstratas. O que está aqui em causa é vital, é importante. O que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Tu fazes? Faço. Tu obedeces? Obedeço. Agora uma coisa te falta: pagar. Pagar com quê? Este jovem rico até podia pagar. Só que Deus consegue olhar como se fizesse uma radiografia, um exame mais avançado, um ataque. Ainda aqui há tempos fiz 2 ataques, à cervical e à cabeça, e fiquei muito preocupado. E tive uma consulta, sabem como? Por telefone. E a determinada altura disse: doutora, só que uma questão: porquê fazer um ataque à cabeça e à cervical? Porque aquilo que a mim mais me aflige são sempre os membros inferiores neste momento. E ela manda fazer à cervical. Não se preocupe. É uma coisa habitual, costumo fazer, e fiquei mais aliviado. Mas Jesus consegue fazer um ataque e detectar realmente qual é. Ele tem o olho, aquele olho chamado olho clínico. Não é essa, doutora? Está aí ainda, doutora? Já não está? É? O olho clínico é aquilo que eles percebem, sabe-se um gesto. Aqui há tempos veio uma pessoa aqui à tribuna, um companheiro meu, e não se ajoelhou. E depois ali à frente, ele, à saída, disse-me: problemas no joelho. Ele disse: pois, é o olho clínico dos médicos. Ele percebeu ali qualquer coisa. E Jesus vai, portanto, olhar lá no fundo daquele jovem. E diz que o amou. O que é que acham? Com olhos acusadores?
com olhos de fogo, cheios de juízo e de justiça? Acho que não. Quando Pedro, no final da vida de Jesus nesta terra, diz: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus lhe diz: cuidado, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E quando Pedro, no meio da multidão, começou a ser identificado, ele disse: tu também és desse? Não, não conheço. A tua própria língua te denuncia, o teu falar. E ele começou a dizer impropérios que certamente já há muitos anos, ou há muito tempo, que não os pronunciava. E quando o galo canta, podemos nós imaginar que Jesus estava na frente, Pedro lá atrás da multidão, vigiando de longe, à distância. E quando o galo canta, o Senhor Jesus olha para Pedro, não com o olhar de repreensão, não com o olhar de juízo, mas de forma piedosa disse: Pedro, não te dizia? E só por aquele olhar, Pedro saiu dali triste. E quê? E chorou amargamente. E então este jovem tem uma conversa, Jesus tem uma conversa com este jovem, e ele diz: Senhor, tudo foi bem sucedido nesta vida. Até agora consegui tudo aquilo que queria. Jesus, foram tantas as coisas boas que aconteceram comigo. Aliás, só coisas boas. Mas há algo que me escapa. Eu não sei o que é. Mas, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu estou disposto a fazer tudo o que for preciso. Todos os ajustes necessários para eu viver uma vida com sentido. Jesus consegue ver essa conversa? Podemos nós imaginar? Conseguimos nós ver o que estava realmente ocorrendo naquele momento? E o Senhor Jesus vai e diz: só uma coisa te falta. Uma coisa. Qual era o preço? Continua a dizer que ele era talvez o único jovem que podia pagar muita coisa. E a gente tem dinheiro que até consegue pagar a sua própria salvação. E o Senhor Jesus vai dizer uma frase: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Isto foi para aquele jovem, foi aquilo que nós chamamos um murro no estômago. Sabem quando nós levamos um murro no estômago? Vamos assim? Certamente que o chão, esse jovem sentiu o chão a fugir-lhe. Porquê? Porque Jesus implode com o mundo. E Jesus acaba com as filosofias para este jovem. Jesus destrói este jovem. Jesus, o que é que ele fez? Tudo o que você conseguiu até agora, tudo que para você é virtude, tudo onde o seu coração está centrado, e eu quero que você dê tudo isso que tem. O Senhor Jesus tinha falado na primeira tábua, na segunda tábua, que são os tais mandamentos que podem denunciar o nosso comportamento externo. E atenção, quando aquele jovem disse: tudo isso eu guardo, tu guardas os mandamentos? Senhor, não matarás, não roubaste, tudo isso eu faço desde a minha meninice. Guardava os mandamentos? E logo no primeiro já estava em falta. Não terás outros deuses dentro de mim. Cuidado, meus prezados irmãos. Às vezes nós iludimos com esta primeira tábua, com estes primeiros mandamentos. Pois claro que eu acredito em Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabem que é aqui uma questão de prioridades. Eu já disse aqui algumas vezes que nós temos uma tendência, nós temos uma visão do mundo egocêntrica. Quer dizer, nós estamos no meio do universo e nós queremos que tudo esteja ali à nossa volta.
E sabem que os pronomes pessoais, qualquer jovem, já mencionei aqui, qualquer jovem sabe quais são os nomes pessoais. Os primários. Diz lá, Raquel. Para ti. Sim, os nomes pessoais. Eu, tu e ele. Pronto, é assim. Os outros, fico só aqui por singular. Os pronomes pessoais são eu, tu e ele. Sabem que no original hebraico a ordem é invertida? Primeiro ele, depois tu e a seguir eu. Querem ver? E amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. Como é que nós vemos este texto tantas vezes, não é? O que falta realmente para este jovem é a primeira tábua. E nós vemos aqui 5 deles, usa 5 imperativos. Hoje estou muito gramatical, não é? O que é um imperativo? É uma ordem, não é? E 5 imperativos. Vai, vende, dá, vem, segue-me. E tu vais para onde? Sabem que há uma coisa que nós temos. Jesus é ciumento. Jesus quer realmente a nossa vida, tudo é prioritário para Ele. E nós somos, ou devemos ser exclusivos. Portanto, Deus quer que nós sejamos exclusivos. Vamos imaginar que um jovem vai a um convívio. Hoje os jovens até vestem bem. Os jovens adventistas até vestem bem. E vamos nós imaginar que há jovens, um jovem pega numa t-shirt dessas todas bonitas. Há lá um jovem em casa que tem, até já lhe perguntei se havia tamanho XL. Porque também achei interessante. Mas vamos imaginar que ele vai com aquela t-shirt e tem atrás um desenho bonito, lindo, que chama a atenção. E quando ele chega à sala, olha em frente e vê um jovem com a mesma t-shirt. Que desapontamento. Mas ele sai sairosamente e diz, as pessoas de bom gosto compram a mesma roupa, não é? E tanto quanto eu sei, o vendedor só vendeu 2 camisas, 2 t-shirts como essa. E sai assim. Jesus quer a nossa exclusividade. E sabem que este jovem vai se ajoelhar aos pés de Jesus, vai ao seu encontro. E o que é que acham deste encontro? Ele vai ser melhor ou pior? Este é o único caso que nós conhecemos na Bíblia de alguém, para já quando digo alguém, como é que se chamava este jovem? Qual era o seu nome? Nem sequer sabemos. Sabem porquê? Porque ele não merece certamente este registro. Nicodemos, nós até sabemos. Apareceu no fim. E ficou sempre conhecido como aquele quando o Senhor Jesus morreu. Ele, José de Arimateia, foram reclamar o corpo. E diz lá o relato bíblico. E Nicodemos foi, e depois aquele que foi ter com Jesus de noite. Mas este é o único caso em que ele sai pior do que chegou ao opinião do Senhor Jesus. Lembram-se da mulher que tinha o fluxo de sangue? Saiu curada. Lembram do cego Bartimeu? Saiu vendo. Lembram-se daquela mulher adúltera que antes de ser, portanto, foi apanhada em flagrante adultério e que estava pronta a lhe colocarem um saco na cabeça amarrado e ser apedrejada até a morte. Mas esta mulher saiu perdoada. Quanto este jovem, infelizmente, ele saiu pior do que quando chegou. E a Bíblia diz, será que ele terá entendido bem? E nós pensamos, Senhor, eu não entendi muito bem, acho que o Espírito Santo ainda não me conseguiu explicar todas as coisas, tenho as minhas dúvidas. Mas este jovem
compreendeu muito bem. E sabem porquê que a gente pode dizer isto? Porque ele saiu triste. Ele entendeu mesmo bem. E vamos concluir, meus queridos irmãos. É que mesmo Jesus, amando aquele jovem, não suaviza o seu discurso. Há pessoas que pensam que Deus ama todo mundo e ao cabo e o resto vai perdoar-nos a toda a gente vai ser perdoada porque o Senhor é bom. Mas mesmo neste caso, apesar de ser bom realmente de o Senhor Jesus ter amado, o Senhor não suaviza o seu discurso. Porque o Evangelho não pode ser misturado, não pode ser diluído em outras substâncias. E a tragédia desta história é que este jovem agarra o seu dinheiro, agarra as suas riquezas e sai sem o seu Senhor. E sai triste. Meus queridos jovens, meus queridos irmãos, esta é a história mais trágica das Sagradas Escrituras. Sabem porquê? Porque é a história de um abandono. Virou as costas ao Senhor Jesus. Triste. Plenamente consciente da sua atitude. Não vale a pena correr. Eu há tempos li este pensamento e quero concluir. Nascemos sem trazer nada e morremos sem levar nada. E no meio, brigamos por algo que não trouxemos e não levaremos. Estamos sempre preocupados, e às vezes também com as coisas, com os bens perecíveis. Agora, para terminar, é que naquele encontro do jovem rico, havia ali alguém que era muito mais rico do que aquele jovem. E de alguma forma Jesus se identifica com este jovem rico. Porquê? Porque ele também, quê? Jesus era certamente o homem mais rico sobre a terra. E Jesus diz, eu fui o homem mais rico deste planeta. Mas eu abracei, portanto, a pobreza por tua causa. E Jesus diz, eu me diminuí, eu me anulei por tua causa. Eu abri mão dos meus mantos reais, das minhas vestes reais. Eu abri mão dos meus servos, não é? Quem podia comandar e que me poderiam internamente livrar-me desta morte afrontosa. Eu abri mão da minha beleza. Quando nós sabemos que o Senhor Jesus passou nesta terra, diz que não tinha de bem algum, não tinha formosura, que alguém nos admirasse ou que se admirasse da sua beleza. Ele foi conectado com o mais desprezível de todos os homens. Agora é assim, meus irmãos. Se Jesus continuasse rico, por mais ricos que nós fôssemos, nós seríamos os mais miseráveis desta terra. Assim, meus caros amigos, meus caros irmãos, Deus está-nos a dizer para abrirmos as nossas mãos. O que é que temos nelas? O que é que nós estamos segurando? Sabem que as próprias mãos podem falar, não é? Não podemos agarrar Cristo com as nossas mãos cheias, meus queridos irmãos. Temos que soltar as nossas mãos. E sabem que aquele jovem não foi chamado pelo Senhor Jesus apenas pelas suas riquezas. Há um detalhe que nós esquecemos. É que Jesus estava convidando aquele jovem para fazer parte da elite do batalhão. Jesus estava-lhe a dizer, jovem, anda cá, tu precisas de te retirar todas as coisas, vai, vende tudo quanto tem, vem e depois nós conversamos. Nós que sabemos o fim de Nicodemos, finalmente se arrependeu, mas se calhar passou ao lado de uma grande missão, de um grande trabalho. Podia ser, quem sabe, o segundo, o quinto mandamento, o quinto evangelho, porque não? O evangelho de São Nicodemos. Alguém que passou ao lado realmente da sua experiência, do seu plano, ou do plano que Deus tinha para ele. Mas esse jovem poderia fazer história ao lado de Cristo. Talvez ele fosse como Tiago, que morreu logo a seguir.
Talvez ele fosse como João, que podemos imaginar que morreu com uma pose serena. Sabem porquê eu digo isto? Porque, contrariamente ao habitual, nós pensamos que João que morreu na ilha de Patmos. Ele não morreu na ilha de Patmos. Ele conseguiu sair. E foi em Éfeso que ele veio a falecer. Muito provavelmente com um sorriso nos seus lábios. Com uma pose segura. Eu sei que ele escolheu, com as posses que tinha, portanto estamos a falar do jovem rico, ele agarrou-se àquelas coisas, às suas riquezas, mas ficou sem Cristo. Alguém que chegou pobre, ou melhor dizendo, chegou rico e ficou pobre. Quero ler o último texto convosco. Em 2 Coríntios, capítulo 8, e versículo 9. Perdão. Segunda Coríntios 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornassem ricos. Eu estava-me a esquecer de uma coisa que era importante. Conhece aquele irmãozinho? Quem quiser sair pode sair. Mas há aqui coisas que, se não for agora, não... Conhece aquele irmãozinho que, não quero falar só dos jovens, tem aquele irmãozinho que na igreja, está na igreja, e a determinada altura ele parte para o monte, vai para a montanha, ele jejua, ele ora, ele canta 10 cânticos por dia, e frequenta a igreja, vai aos cultos de sábado e de semana, ele faz tudo bem feito. E a determinada altura ele está tão bem em si, que ele não cabe em si, ele vira um ET. Sabem o ET? É um extraterrestre. E chega no sábado à igreja e diz: Senhor, que bela experiência que eu passei esta semana. Eu consegui fazer na minha vida aquilo que tu, Senhor, não conseguiste fazer em mim. Eu me sinto um homem santo. Ou daquele outro irmão que julga porque não come carne, e já lá vamos, atenção, não? Porque não come carne, vai para o céu, e aquele que não come carne, vai para outro lugar. Sabem que há disso. Isto não está mal. Toda a gente tem o direito a ser exigente. Mas ser exigente consigo próprio. E tolerante para os outros. Um dia numa igreja havia um irmão também como este, sempre falar sempre uma coisa. Sabem que quando uma pessoa é um fanático, quando é um fanático, o fanático não é o extremista. O fanático é que toma uma parte da verdade como se fosse a verdade total. Ele está sempre a falar daquilo. Ele pode falar disso, mas vai bater ali. E vai bater acolá. E a questão da reforma da saúde. E atenção, todo aquele que pratica a reforma da saúde está certo. Mas todo aquele que pratica a saúde por amor à saúde está errado. Porque o ser vegetariano é uma relação com Deus. E por isso muita gente fica admirada quando há irmãos que são vegetarianos e vêm a morrer com câncer e ficam perturbados com aquilo e tudo, não é? E numa dessas igrejas, havia um irmão todo inflamado e alguém que lá da sala diz: ó irmão,
Olha que Jesus, sabem que Jesus foi visto depois da sua ressurreição a comer qualquer coisa, o quê? A comer peixe. Olha que Jesus foi visto a comer peixe. E aquele mão de dedo espetado comeu, mas não devia. Agora, lá em casa, sou eu que compro o jornal. A opção não é minha, é o Correio da Manhã, passa publicidade, é um jornal de fachadas, de curtas metragens. Mas eu compro o jornal para um senhor que tem lá, um jovem com 93 anos, mas que tem uma lucidez ainda fantástica. E então eu compro o jornal para ele. O jornal para ele é que paga, o jornal de manhã é para ele, à tarde é comigo. E eu, entre muitas notícias, quinta-feira, 21/7. O melhor restaurante do mundo. Fico a informar que é o melhor hotel do mundo, o restaurante, é em Copenhaga. Chama-se Gerânios. Gerânios é uma flor que em Portugal é das mais populares. São as jardineiras, que é uma flor que está sempre viçosa, de manjal, e que está sempre nas varandas e nas marquises, geralmente, das pessoas. E este restaurante está no 5º andar do Clube de Copenhaga. É o melhor restaurante do mundo. Mas agora aqui penso que nós não nos vamos entusiasmar. Porque o seu preço de uma refeição, o preço médio, são 265 euros. E como ele não é adventista, servem vinho que pode acrescentar 186 euros, mais, ou 93 se forem só sumos. Mas porquê é que este restaurante, o melhor restaurante do mundo, está aqui a notícia? Irmão, quer ler aqui? Leia lá em voz alta. Melhor restaurante do mundo. É vegetariano. Irmãos, não digo mais nada. Como diz a canção, o mundo vira ao contrário e os rios nascem no mar. Chegou o tempo. Cuidado, irmãos. Nós, como igreja, porque temos uma mensagem, e em muitas coisas somos os primeiros. Somos os primeiros a fazer, somos os primeiros a cumprir, mas depois vêm os outros, copiam por nós e fazem melhor. Mas as pessoas estão conscientes. E hoje há mais vegetarianos em proporção lá fora no mundo que dentro da igreja. Se alguém me quiser pagar a viagem e uma refeição, eu agradeço. Que o Senhor realmente nos abençoe, meus queridos irmãos, e jovens particularmente. E termino com esta frase: por ter morrido em absoluta pobreza, hoje nós podemos ser os mais ricos da terra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.